Para não me perder no horário. Então, estou tendo essa honra, né, de ministrar para os irmãos essa manhã. Acho que aqui nesse prédio, acho que eu nunca ministrei para os irmãos, só para os jovens. Então, é uma alegria, é um temor também, né, de estar fazendo isso. Mas é uma alegria de poder transmitir para os irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo. O Cleberson falou comigo, daí essa semana o Espírito Santo já tinha me trazido alguma coisa assim, em um momento que eu estava conversando com a minha esposa durante a semana. E eu quero compartilhar com os irmãos. Essa palavra que eu vou trazer, ela tem um aspecto bem prático. Então é algo que eu gostaria, né? Eu quero que incentive os irmãos a tomarem uma ação, a fazer algo. Então é uma palavra bem prática. E em nome de Jesus eu quero que o Espírito Santo traga essa revelação, né, nos nossos corações esta manhã, para que a gente possa desfrutar do melhor do Senhor. Que muitas das vezes a gente, mesmo cristãos, né, nós não desfrutamos de tudo que o Senhor tem para nós. E muitas das vezes é por causa de algumas atitudes que nós não tomamos, algumas coisas que nós não fazemos. O texto que o Cleberson leu no domingo passado foi Lucas 21:34. E o texto fala o seguinte: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O Cleberson falou bastante sobre a questão da libertinagem, né? E essa semana eu estava no momento conversando com a minha esposa e me veio essa parte do ansiedades da vida. Eu não sei se os irmãos sabem, eu me mudei faz pouco tempo. Eu me mudei agora, está fazendo 1 mês e pouquinho. Eu morava antes na casa dos meus pais, herança dos meus pais. Nós já tínhamos o desejo de sair daquela casa e ir para uma outra casa, mas não nesse momento. Por quê? Porque nossas finanças estavam bem ajustadinhas. A gente não conseguia dar aquele passo a mais para se mudar, para ter que pagar um aluguel, ter que pagar frete, fazer toda aquela questão da mudança. Surgiu uma situação lá na casa que eu morava, e isso deu aquela incentivada, né? Nos empurrou, literalmente nos empurrou, para que a gente saísse de lá e de maneira assim bem atropelada, a gente começou a pesquisar a casa, tudo, e Deus nos deu um local muito bom, com um valor, se não precisasse pagar era melhor, mas tem que pagar, é bom também o valor. Só que nós não estávamos planejando ter que pagar um aluguel, nós não estávamos planejando ter que se mudar, e isso deu aquela embolada nas finanças, né? Não sei se acontece com você isso, né? Acho que só com a gente que acontece isso. Deu aquela bela embolada, sabe aquela embolada que você, quando você olha, fala, puxa, zerou tudo, tem que pagar cartão, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar as despesas da casa antiga, tem que pagar as despesas de agora. E nós somos autônomos, então a gente tem períodos do ano onde entra um pouco mais de condição e períodos do ano onde não entra nada, e é justamente no final do ano que dá aquela travada, e ali a gente tem aquelas condições. E aí, irmãos, essa questão começou a tomar, eu vou falar de mim, né? Não vou falar da Náblia, mas essa questão começou a tomar o meu coração. E aí nós conversando, daí veio essa palavra de domingo passado, nós conversando ali, acho que no café, eu comecei a perceber de que eu fiquei praticamente quase o mês inteiro só pensando nisso. Só preocupado. Puxa, eu tenho que trabalhar mais. Puxa, eu vou ter que fazer hora extra, vou ter que trabalhar fora de horário. O que nós podemos fazer para conseguir mais dinheiro? O que eu posso fazer para conseguir mais dinheiro? Puxa, tem que pagar isso aqui. E aí fiquei pensando, vou fazer empréstimo no banco. E sempre aquela embolação. E acordava e pensando nisso. No almoço, pensando nisso. No café da tarde, pensando nisso. À noite, pensando nisso, antes de dormir. E todo dia pensando nisso. E aí eu falei, caramba,
está acontecendo justamente aquilo que o Cleberson ministrou no domingo passado. Eu estou carregando o meu coração das ansiedades da vida e eu estou desapercebido. Se acontecesse alguma coisa nesse momento, eu estaria desapercebido. Por quê? Porque o meu coração estava carregado apenas de preocupações dessa vida. Apenas com essa preocupação financeira. E eu acredito, né, todos nós passamos por problemas, por fases, né? Nós como cristãos não estamos livres dos problemas. Nós temos o livramento, nós temos o escape, mas estamos nesse mundo caído e temos situações que teremos que enfrentar na nossa vida. Às vezes é uma enfermidade de um familiar, dor, questão financeira, como eu falei, problemas no relacionamento, problemas no casamento, problemas na mente, né, depressão, ansiedade, vários outros problemas que nós passamos na vida. Eu estou citando a parte financeira, que foi o que aconteceu comigo, mas você pode estar passando por outros problemas, vários outros problemas. E esses problemas, irmãos, não podem tomar a nossa vida. Esses problemas não podem carregar o nosso coração de tal forma que você acorda, almoça, toma café e dorme pensando neles. E aí, essa questão prática que eu quero trazer para os irmãos aqui, é justamente isso. Existem várias ações práticas que nós podemos tomar. Esse mês passado, acho que vários outros meses, está sendo falado sobre isso. Está sendo falado para os irmãos, para nós. Está falhando. Ficar mexendo? Ah, tá. Existem várias outras formas, né? Ações que nós podemos tomar, mas eu quero falar de uma em específico. Então, essa ação prática que eu estou querendo trazer para os irmãos aqui, é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu vou começar a fazer, é aquilo que eu já comecei a fazer. Colocar o foco no lugar certo. Sintonizar os nossos ouvidos nas falas corretas. Tirar o foco do lugar errado e tapar os ouvidos das falas da carne e das falas do diabo. Repetir. Colocar o foco no lugar certo, sintonizar nossos ouvidos na fala correta, tirar o foco do lugar errado e tapar os ouvidos das falas da carne e do diabo. Eu não sei se os irmãos têm a mesma sensação que eu, mas eu tenho uma sensação, agora vamos trazer aqui uma ideia de foco, né? Quando você foca algo. Sabe que tem um celular, quando você vai tirar foto, ele fica desfocando, focando, desfocando, focando. O pessoal da mídia manja mais disso, mas fica nublado, daqui a pouco ele foca, então ele fica claro. A sensação que eu tenho, eu não sei se você tem essa sensação também, é de que a nossa carne, o nosso ser humano, ele como se ele tivesse um foco automático, como se fosse um celular. A tendência dele é sempre focar no negativo. É como se fosse algo automático. Acontece qualquer situação na nossa vida, nós focamos no negativo. Nós focamos naquilo que nós não temos. Nós focamos naquilo que nós queremos ter. Nós focamos no passado. Se surge alguma enfermidade na nossa vida, nós focamos no sofrimento. Nós focamos, criamos pensamentos do porquê aquilo está acontecendo. Então é como se a nossa carne tivesse um foco automático nas coisas que não são de Deus, nas coisas naturais. Só que o Espírito é como se ele tivesse um foco manual. É como se fosse essas câmeras mais modernas, que você precisa ter uma ação de ir lá e focar manualmente. Não é automático. Então assim, vai necessitar de nós vamos necessitar ter algum tipo de ação para tirar o foco que está sendo dominado pela nossa carne, que está sendo dominado pelo nosso eu. Nós precisamos manualmente pegar esse foco, tirar esse foco das coisas naturais, tirar esse foco das coisas ruins e colocar o foco naquilo que é sobrenatural, nas coisas do Senhor, nas coisas de Jesus. Irmãos, infelizmente não é automático. Não é.
Nós precisamos tomar isso como uma ação, diariamente, todos os dias. E se nós deixamos esse foco automático dominar a nossa... eu não vou poder ir para frente. Se nós deixarmos este foco automático dominar a nossa vida, isso se torna um ciclo vicioso. E daqui a pouco, irmão, você está perdido nos seus pensamentos, você está perdido nos seus problemas. Você está perdido naquilo que te faz mal, naquilo que vai te trazer muitos problemas nos seus sentimentos, na sua alma. E você não vai, mesmo sendo cristão, você não vai desfrutar daquilo que o Senhor Jesus conquistou por você. A carne sempre foca nas coisas naturais. São os objetos que nós não temos, a casa que nós não temos, o carro que não temos, o problema que ali nós temos. Olha como eu fui criado, olha a educação que eu tive, olha a cor da minha pele, olha como eu sou, olha o que aconteceu, olha que ninguém se preocupa comigo. Olha o local que eu nasci, as oportunidades que eu tive, e até mesmo às vezes a gente foca naquelas escolhas erradas que a gente fez, e a gente acaba até se afundando naquelas escolhas erradas. Não, eu tomei uma escolha errada na vida e eu mereço sofrer, então vamos continuar sofrendo. Então a gente foca nessas coisas automaticamente. E no final, tudo isso vai acabar no foco final, que é o eu. Eu vou acabar sempre focando no eu. O que eu posso fazer para melhorar, ou o que eu não vou fazer para melhorar. Às vezes eu aceito, simplesmente aceito. Quanto mais eu foco naquilo que é natural, naquilo que eu não tenho, mais vou focar no que a minha carne pode fazer por aquilo. E aí nós temos um outro lado, né, irmãos? Eu estou falando aqui daquilo que nós... Som. Eu estou falando daquilo que nós não temos, mas também existe um outro lado. Existe também aquelas pessoas, né? Eu acredito que possa ter alguém aqui que foca nas suas habilidades. Então, como eu tenho vamos dizer assim, eu tenho uma facilidade com alguma coisa, eu foco em que aquilo vai resolver o meu problema. Eu foco que eu consigo resolver o meu problema. Eu foco no que eu posso fazer para resolver o problema. Eu estava pensando sobre isso e eu gosto muito de pensar aqui na nossa igreja, né, na questão eu acredito que tem linhas muito finas da igreja, né? Quando eu falo linhas finas, em deixar o Espírito Santo trabalhar e nós sermos como uma instituição. Não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é polêmico, mas eu quero citar algo aqui só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, quantas estratégias de crescimento de igreja nós conhecemos? Milhares, muitas. Hoje em dia, eu tenho percebido, a moda é a tal da mídia. Não falando mal, tá, irmão? Vocês são uma benção. Mas a moda agora é a tal da mídia. Então, assim, tem que ter uma mídia forte. Instagram, tudo é instagramável, tudo tem que tirar foto. Tira foto da pessoa ajoelhada, tira foto da pessoa babando, tira foto da pessoa orando, tira foto da pessoa expulsando demônio, tira foto da pessoa indo no hospital, tira foto da pessoa fazendo tudo. E sempre Instagram. Instagram. Participa de todas as trends. Eu nem sei exatamente o que significa trends, eu li esse dia, essa semana. Participa de todas as trends que tem aí no Instagram e na internet, para que a gente esteja bombando na internet. Marketing. Precisa de publicidade para fazer a igreja crescer. E aí a gente pode cair no erro de focar no quê? Na mídia. Aí o crescimento da igreja não está mais focado naquilo que o Espírito Santo pode fazer, no poder de Deus que faz a igreja crescer, e focamos na mídia, focamos nas fotos, focamos nos eventos. Louvor. Nós precisamos melhorar bastante ainda no louvor, estamos melhorando graças a Deus, mas se a gente fica focando, precisamos ter um louvor de qualidade, precisamos ter irmãos que cantam super bem, precisamos divulgar, precisamos avançar, precisamos
focando como se fosse somente o louvor aqui, o pessoal cantando, que fosse atrair pessoas, o nosso foco vai estar errado, o nosso foco vai estar na carne. O nosso foco vai estar nas nossas habilidades. Irmãos, eu digo para você, nós não podemos cair nesse erro. Nós temos que focar naquilo que o Espírito Santo faz. É o Espírito Santo que traz pessoas. A palavra do Senhor fala que é Ele que insere pessoas nos santos. É Ele. Quantas pessoas aqui vieram sem nenhum tipo de mídia, sem nenhum tipo de louvor, sem nada, apenas porque o Espírito Santo falou, aquele lá é o seu lugar. Eu acredito que praticamente todos. Então eu estou falando isso para que os irmãos entendam, nós também não podemos focar nas nossas habilidades. Não podemos. É ruim ter habilidade? Claro que não. É ótimo você saber tocar um instrumento bem, é ótimo você saber tirar uma boa foto, mas a questão aqui não é ter a habilidade. Não é ruim ter a habilidade, amém? Não é ruim. Ah, é ruim então eu me especializar em algo para que eu avance? Claro que não, não estou falando isso. Não estou falando contra as habilidades. Estou falando contra você colocar o foco nas suas habilidades. Amém? Nesses dois casos, isso vai tomar o nosso coração. E vai fazer com que aconteça aquilo que Jesus nos advertiu naquele texto. Estaremos desapercebidos. Colocar o foco no lugar certo. Nós precisamos colocar o foco no lugar certo. Precisamos sintonizar os nossos ouvidos na fala correta. Quem é que nós estamos escutando? Será que nós estamos sintonizando os nossos ouvidos naquilo que a nossa carne está falando para nós? Naquilo que um enviado do diabo está falando para nós? Naquilo que algum amigo que é usado pelo diabo está falando para nós? Ou nós estamos sintonizando os nossos ouvidos naquilo que Jesus fala? Naquilo que o Espírito Santo fala? Ou naquilo que um irmão seu abençoado fala? Então nós precisamos sintonizar os nossos ouvidos e focar as nossas vistas naquilo que é do Senhor. Amém? E eu quero aqui, irmãos, só citar uma coisa, porque eu não quero também que essa ideia de tirar o foco do lugar errado e colocar no lugar certo, possa trazer aquela ideia natural. Existe uma ideia natural de que você foca nas coisas boas, ao invés de focar nas coisas ruins, isso de uma maneira natural. Então, é um ensino, né? É um ensino natural. Pare de olhar as coisas negativas da vida e comece a olhar as coisas positivas da vida. Isso é um ensino natural, tem a sua eficácia, funciona. Você tem um pensamento positivo. Então você já deve ter ouvido falar sobre isso. Só que não é o que eu estou falando. Porque quando você apenas fala, temos que ter um pensamento positivo. É o copo, aquela ideia do copo meio cheio, né? Tem o copo meio cheio, tem o copo, como é que é? Copo meio cheio e o copo meio vazio. Não é isso. É bom isso? Naturalmente falando é bom. Só que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você olhar um copo aqui com um pouco de água e você falar, graças ao Senhor Jesus, Ele me deu essa água. Graças ao Senhor Jesus, se essa água está acabando, eu sei que Ele já proveu para mim outra água. Essa é a ideia. Não é de eu ter um pensamento positivo relacionado àquilo, mas é eu tirar o meu foco da coisa natural e focar em Jesus. Essa é a questão. É isso que é sobrenatural. Amém? Eu vou falar então, a primeira ação que nós temos que ter é tirar o foco do nosso eu, da nossa carne, do que podemos fazer ou do que achamos que podemos fazer. E eu quero ler alguns textos com os irmãos aqui. Eu acho muito interessante essa passagem que mostra o povo de Israel e Moisés, ali um pouquinho antes de receber a lei. E acho muito interessante também uma passagem onde Moisés chega e apresenta para o povo de Israel a lei. E eu vou ler com os irmãos. É Êxodo 19, do 1 ao 8. Então vamos ler? No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali no monte.
Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as águas, sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, presta atenção nessa parte, irmão. Agora, é Deus falando para Moisés, falando para que Moisés fale isso para o povo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O que o povo fez? O povo todo respondeu unânime, ou seja, todos eles tinham a mesma ideia. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, meio que eu vou trazer aqui para os irmãos isso que aconteceu para uma linguagem mais clara, mais fácil de entender. Eu quero que vocês pensem comigo aqui. O povo de Israel, ele passou ali 40 anos no deserto, então teve várias situações. E Deus, todo momento, Deus demonstrou o poder dele para o povo de Israel. Não sei se você conhece a história, mas algumas coisas bem clássicas assim, que todo mundo fala, né? Inclusive nas novelas por aí aparece. Deus se apresentou como uma coluna de fogo durante a noite, para aquecer o povo de Israel. Deus se apresentou como uma nuvem, para proteger o povo de Israel do calor, do sol. Deus deu água para o povo quando eles precisaram. Deus deu maná quando eles precisaram de comida. Deus deu carne quando eles pediram não, né? Quando eles reclamaram por carne. Deus livrou eles de Faraó, né? Ali no Mar Vermelho, fechando o Mar Vermelho em cima dos egípcios. Então Deus, ele fez todas essas coisas. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante com relação a essa história. É interessante que Deus chega diante de Moisés e fala bem assim: vocês lembram de como eu trouxe vocês lá do Egito até aqui? E aí o povo de Israel, eu acredito que eles chegaram assim: claro que nós lembramos. Poxa, tanta maravilha que o Senhor fez, tantos milagres. Só que, irmãos, junto com isso tem um outro lado da moeda. O povo de Israel murmurava a todo momento, reclamava a todo momento. O povo de Israel se levantava contra Moisés a todo momento. Então Deus fazia coluna de fogo durante o dia e uma nuvem ali para proteger eles. Irmãos, isso já é um milagre poderoso, não é? É um milagre poderoso. E aí eles ficavam reclamando: poxa, olha lá, eles tinham acabado de sair do Egito, o Mar Vermelho se abriu, eles passando e reclamando para Moisés: ó, os egípcios estão vindo aí, vão matar a gente. Irmãos, eles tinham acabado de participar daquelas pragas lá do Egito. Deus fez milagres ali extraordinários. Mandou lá os gafanhotos, mandou as moscas, mandou as rãs, cobriu lá o Egito com uma escuridão terrível, jogou fogo do céu, matou lá os primogênitos. Irmãos, é milagre pra caramba. E aí eles saíram do Egito, e aí Faraó veio atrás deles. Mesmo depois de terem participado de todos aqueles milagres, eles chegaram em Moisés e falaram assim: poxa, não era melhor a gente ter ficado no Egito? Agora Faraó está vindo atrás de nós para matar a gente? Era melhor que a gente tivesse ficado lá e não morrer. Agora a gente está aqui e vamos morrer. Aí Moisés, com toda aquela sua paciência, não sei se é paciente, porque na Bíblia não fala muito, mas Moisés foi lá, chegou em Deus, falou: Senhor, resolve esse problema. Aí foi lá, abriu o Mar Vermelho, os egípcios passaram, matou todo mundo, beleza. Passou. Chegaram num lugar, foram tomar água do rio, o rio era amargo. Pô, Moisés, olha que água amarga, Moisés. Poxa, não era melhor a gente estar lá no Egito? Tomando o suco dos egípcios?
Aí beleza, Deus vai lá, faz a água ficar doce. Lá na frente, reclamam de novo de sede. Moisés fica até bravo, dá a cavara lá na montanha, no monte que estava seguindo eles, e a água vaza, beleza. Aí eles estavam com fome. Ô Moisés, a gente está com fome. Não era melhor a gente estar lá no Egito, onde a comida era de graça? Só que eles esqueceram que eles eram escravos no Egito. Aí Deus vai lá e faz o quê? Manda o maná. Irmão, beleza. Aí não podia juntar para o outro dia. Aí o que eles faziam? Juntava para o outro dia. Beleza. Aí maná todo dia. Maná no café, maná no almoço, maná na janta. Maná no café, maná... Ah, Moisés, está muito ruim. Está enjoando isso aí. Manda umas carnes para a gente. E reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Não era melhor a gente estar lá no Egito comendo as cebolas, que era tão gostoso? Aí beleza, Moisés vai lá, manda carne. Ou seja, irmãos, e outra coisa, se levantaram contra Moisés, se levantaram contra a liderança de Moisés. A palavra não fala, mas logo após Moisés ter subido ao monte para receber os 10 mandamentos, quando ele já volta, já tinham feito um bezerro de ouro. Provavelmente esse já era o desejo do coração deles, eles já queriam ter alguma coisa ali para adorar. E tipo assim, você fica pensando, poxa, mas esse povo era meio estranho, né? Será que eles não tiveram motivos o bastante para adorar a Deus? E aí você vê, Deus chega em Moisés e fala: vocês lembram como eu tirei vocês lá do Egito? Aí junto dos milagres, provavelmente eles lembraram também de como eles murmuraram. Só que aí, meus irmãos, o que você espera, né? Você espera que esse povo chegue diante de Deus. Deus fala bem assim: vocês vão precisar seguir as minhas leis e vocês vão precisar cumprir a minha aliança. Se você olhar a história, o que você esperaria que esse povo falasse para Deus? Pelo amor de Deus, né? Senhor, olha a nossa história, Senhor. O Senhor fez tantos milagres, o Senhor fez tantas coisas extraordinárias e a gente só murmurou. A gente não consegue seguir as suas leis. Nos ajude. A gente não consegue seguir a sua aliança, a gente não consegue guardar a sua aliança, a gente não consegue ficar nem um dia sem fazer um bezerro de ouro. Deus, por favor, nos ajude. É isso que seria o lógico. Só que aí o que eles fazem? Não. Nós somos brabo. Manda a sua lei aí que nós vamos cumprir tudo. Olhando para quem? Olhando para si mesmo. Olhando para a carne. O foco deles não estava em Deus, o foco deles estava neles mesmos. E aí você pode pensar, que povinho, hein? Que povinho. Irmãos, isso acontece com a gente. Irmão, o povo de Israel não tinha as palavras de Jesus escritas, onde você se alimenta por ela todo dia. O povo de Israel ainda não tinha recebido Jesus. Nós recebemos. Quantos, irmão, tem vários, né, milagres que Deus faz. Mas, irmãos, o maior milagre é o próprio Deus ter descido aqui na terra como homem, morrido por nós, se feito pecador, ido no abismo, voltado, nos entregar de graça tudo isso, Jesus voltar para o céu, Ele deixar em nós o Espírito Santo como ajudador. Não tem milagre maior que esse. Não tem. E ainda assim a gente murmura. A vida inteira a gente passa murmurando. Porque, meu carro quebrou, que droga, poxa, que nhaca, que zica. Nossa, parece que nada dá certo na minha vida. E o Espírito Santo falando assim, mas poxa, você não está vendo o milagre maravilhoso que eu fiz na sua vida, que é a salvação? E aí nós reclamamos, poxa, essa enfermidade parece que é sempre comigo. Nossa, como eu sou amaldiçoado. Jesus falando assim, isso daí eu já venci, isso daí por você na cruz, desfruta disso, mas veja os milagres maiores que eu fiz na sua vida. E aí a gente sente tudo o que lhes ordeno. Então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados.
O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais, as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, vida ou morte. Até aí, beleza. Moisés falou o quê? Se vocês seguirem toda a lei, só que não só a lei, e todas os decretos, a lei e os decretos, beleza? Agora olha o que Moisés fala. E aqui a gente pode achar que parece que ele está de palhaçada. O que hoje lhes ordeno não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, acabei de escrever aqui, está bem próxima, está em sua boca, vocês vão ter que decorar, e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Trazendo para a linguagem de hoje, eu meio que fiz uma pesquisa lá, são mais de 600 decretos, 600 leis, tirando os 10 mandamentos. Então são 600 mais 10, fora os outros que Moisés foi fazendo durante a vida ali do povo de Israel. E aí Moisés chega como se fosse assim, coisa mais fácil do mundo, e ele fala assim: se vocês seguirem à risca os mandamentos e os decretos que eu coloquei para vocês, vocês serão abençoados. Se vocês pisarem na bola em uma vírgula apenas, vocês serão amaldiçoados. E isso não é difícil, é tranquilo, são só 600 leis. Vocês vão conseguir cumprir tudo. Não vai precisar vir alguém do céu aqui para ajudar vocês. Não vai precisar ninguém ir lá nos confins da terra para ajudar vocês. Vocês conseguem. O que é isso? Foco na carne. Então nesse momento aqui estava sendo focado naquilo que o homem pode fazer. Irmãos, e eu quero falar algo para você. Graças ao amor do nosso Deus, precisou sim alguém vir do céu. E quem veio? Jesus. Ele veio. Sim, precisou vir alguém do céu, se fazer homem, vir aqui na terra e cumprir essas leis por nós. Precisou sim ele vir aqui na terra e anunciar as boas novas para nós. Precisou sim ele morrer em nosso lugar, ir lá no abismo e ressuscitar, para que hoje nós possamos ter vida. Precisou. Então no momento que Moisés fala isso, ele foca na carne. Só que Jesus vem, e no momento que nós paramos de focar naquilo que nós podemos fazer e olhamos para aquilo que Jesus fez, nós vamos poder ter vida e vida em abundância. Então tudo está nessa questão do foco, meus irmãos. Isso não é automático, você precisa tomar essa iniciativa de focar, desfocar das coisas naturais, desfocar do seu eu, que é nesse caso essa primeira parte, desfocar do seu eu, desfocar daquilo que você pode fazer ou daquilo que você não pode fazer e focar naquilo que Jesus fez. Então, irmãos, no momento que você estiver lá passando por essas angústias, por esses momentos difíceis, e eu coloquei isso agora em meu coração, no momento que eu estiver lá sentando e pensando nas minhas contas, eu não vou focar nas minhas contas, eu não vou focar na limitação de arrecadação de recurso, eu não posso focar nisso. Você vai ver a situação errada? Você vai ver o problema? Claro que vai, o problema está ali. Não adianta eu falar, não, eu sou o rico.
Eu tenho dinheiro, sendo que minha conta está zerada. Isso não é fé. Tá ruim, mas eu não vou focar nisso. Eu desfoco disso e foco naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus falou. Ele me abençoou. Por causa dele, por ele ter cumprido toda a lei, ele me prosperou. E hoje eu posso desfrutar. Essas bênçãos que a gente leu aqui um pouquinho antes, do ventre ser abençoado, daquilo que você colocar a sua mão prosperando, são promessas que nós temos acesso hoje, irmãos. Não são promessas que nós não temos como acessar. Não são promessas que nós temos que cumprir toda a lei para que a gente possa acessar. Jesus cumpriu a lei por nós. E se nós crermos, nós poderemos desfrutar dessas bênçãos, dessa prosperidade, dessa saúde. Só que nós precisamos desfocar do nosso eu e focar naquilo que Jesus fez. Amém? Graças a Deus, Jesus precisou vir, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Graças a Deus. Olha só em Romanos 10, do 3 ao 11, Paulo, ele traz isso que Moisés falou para a realidade da nova aliança. Então ele cita: uma vez que ignoraram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque vamos repetir aqui, ó. Cadê lá? Lá o texto? Pode passar para o próximo? Vamos ler comigo ali? 1, 2, 3. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, irmãos, eu não estou falando algo da minha cabeça aqui, de que a lei foi cumprida. A lei não foi extinguida, ela foi cumprida. E a lei só que nós não conseguiríamos cumprir pela carne. Jesus precisou vir para cumprir por nós. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração, com o Espírito Santo. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Repita comigo: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. No momento, irmãos, que nós tirarmos o foco da carne e focarmos na justiça de Cristo, nós temos uma garantia: nós não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados, porque Cristo morreu por nós. Segundo ponto. Primeiro ponto, não focarmos no nosso eu, não focarmos naquilo que nós podemos fazer, não focarmos naquilo que nós não podemos fazer. Segundo ponto, não focarmos, irmãos, nos nossos sentimentos e não focar no problema. Não focar naquilo que você não está podendo fazer, naquilo que você não tem. E eu quero ler um texto aqui de Romanos 4, do 18 ao 22. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vida, sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Lembra que eu falei que nós não precisamos ser negacionistas? Olhar para a nossa conta zerada e falar: não, aqui tem dinheiro. Olhar às vezes para uma enfermidade que você tem: não, aqui não está com enfermidade. E apenas ficar negando por si só negando. Não é o muito negar que você vai desfrutar. Então, Abraão reconheceu que ele estava velho, que ele tinha mais de 100 anos, que o ventre de Sara estava ruim, estava adormecido. Mas ele não focou nisso.
E aí a palavra do Senhor diz o quê? Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Agora, irmãos, eu quero pegar um ponto aqui muito importante. Estando plenamente convencido. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Quantos anos da sua vida você foi convencido pela sua carne? Você foi convencido pelo ambiente que você mora? Você foi convencido pelas coisas que você assiste, pelas coisas que você se alimenta? E quando fala alimenta, é aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Quantos anos nós fomos alimentados de argumentos contra o Senhor, contra Jesus, contra essa loucura da graça? Anos. Até jovens, 12 anos, às vezes sendo alimentados com mentiras. E aí, irmãos, nós queremos que num passe de mágica, todos esses argumentos sumam. E de que do nada a gente comece a crer. De maneira automática. Irmãos, como eu quero, eu falo para você, já orei várias vezes. Senhor, de maneira sobrenatural, dá um reset na minha mente. Faz formata a minha cabeça. Põe um software novo, instala aí o negócio. Mas faz isso de maneira sobrenatural, porque é tão cansativo ficar tendo que lutar contra isso. Até agora não aconteceu, irmãos. Pode acontecer? Todas as coisas podem, aquele que crê. Eu acredito que pode. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Irmãos, e deixa eu falar para você, essa batalha vai doer. Vai doer e vai exigir de você um posicionamento. Vai exigir de mim um posicionamento. Vai exigir de mim estar atento. Não vamos nos perder nos nossos sentimentos. Não vamos nos perder nos nossos problemas. Vamos tirar o foco dos nossos problemas, dos nossos sentimentos, daquilo que nós não temos, das situações erradas, e vamos focar naquilo que Jesus fez, para que toda essa carga que nós adquirimos durante anos seja tirada, e apenas fique aquilo que é a verdade, que é aquilo que Jesus fez por nós. Só que isso vai exigir de nós um posicionamento. Isso não acontece de maneira automática. Não é fácil. Não é fácil. Você já deve ter passado por isso, uma situação onde você está enfrentando um problema. Ainda mais, eu sempre converso com a minha esposa e ela fala isso que eu acredito que é muito forte. Ainda mais quando você sente dores. Então, e quando fala dores, pode ser a dor de uma enfermidade, ou você que é pai. Às vezes você não tem a condição financeira para ajudar o seu filho, para alimentar o seu filho. Isso dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói muito. Você chegar e olhar e você não ter condições financeiras de dar aquilo que você quer para o seu filho. Dá muita dor. Você está com uma dor aqui e você falar, não, mas eu, em nome de Jesus, eu creio que sou curado. O Senhor Jesus conquistou por mim na cruz isso. Quando você envolve dor, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Por isso que eu digo, irmãos, isso vai exigir de você uma batalha muito forte. Não é uma brincadeira. Então nós temos anos de aprendizagem, anos sendo treinados pelo diabo, sendo treinados pelo mundo, sendo treinados pela religiosidade. Se você vê, parece que cada país tem um jeito, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Cada país tem uma linha religiosa, mas é tudo a mesma coisa, sempre se volta para o eu. Irmãos, eu falo para você, eu fiquei vários anos na igreja. Eu acho que nesses últimos anos que eu comecei a entender de fato de que eu posso viver algo melhor, algo maior, sem focar no meu eu. Isso dói, isso não é fácil, vai exigir de nós uma batalha ferrenha. Só que uma ótima notícia que nós temos, irmãos, uma ótima notícia é que nós temos um ajudador. E isso também é pela fé, meus irmãos.
Quando você crê em Jesus, você recebeu esse ajudador em você. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a dor começar a tomar toda a sua mente, todos os seus sentimentos, quando você começar a olhar uma situação que é muito grave para você, é um momento onde você precisa se voltar para o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. Ele é o nosso ajudador. Os sentimentos são complexos. Mas mesmo angustiados e desanimados, nós podemos crer de que o Espírito Santo está em nós e nos ajuda. Precisamos lembrar que quando Jesus foi para o céu, Ele não nos deixou órfãos. E é tão poderoso isso, irmãos. Jesus poderia simplesmente ter vindo aqui, simplesmente não, já é algo grandioso, mas Ele ter vindo aqui, morrido por nós, ter ido para o céu e falado novamente, né, como Moisés: se virem, vocês conseguem. Se virem, vocês conseguem. Não é difícil, se virem. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo vai estar em vocês. E presta atenção, irmão, não é com vocês, é em vocês. Eu dei um exemplo lá, eu fui ministrar ontem para alguns jovens, e eu dei um exemplo, qual que é a questão da plena unidade? É como se você tivesse um saco de laranja. Várias laranjas dentro de um saco, elas estão juntas. Quando você pega essas laranjas, coloca no liquidificador e bate, vira um suco, e você não consegue mais distinguir qual laranja é e qual não é, isso é uma plena unidade. Então é dessa maneira que o Espírito Santo está em nós. Ele é tão unido conosco que quando Deus olha, estou fazendo uma ideia, quando Deus olha, Ele não sabe distinguir o nosso espírito humano e o Espírito Santo. É uma coisa só. Então, irmão, você entende que nós temos dentro de nós, conosco, um ajudador, um poder tão grande que, mesmo em meio às situações difíceis, mesmo em meio às dores, em meio ao desespero, alguém que vai te ajudar. Só que basta nós crermos e nos voltarmos para Ele. Não adianta a gente achar, irmãos, que isso é de maneira automática, porque não é. Às vezes algumas pessoas falam: não, mas me faltam palavras. Mas a sua mente se volta para isso. Então nós precisamos estar atentos e nos voltar para o Espírito Santo nesses momentos tão difíceis. Romanos 8, 26 ao 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Será que nós podemos dar um glória a Deus por isso, irmãos? Irmãos, eu pensando, uma situação financeira para mim é complicado. Eu ainda não tenho filhos, mas eu fiquei pensando para alguns irmãos que têm filhos, como é complicado, como é difícil. Pessoas que têm enfermidades que trazem dores. Pessoas que às vezes têm seu parente em estado terminal nos hospitais. Alô, como é difícil. Mas aí quando eu li essa passagem, eu falei: o Senhor Jesus sabe de tudo. Então Ele nos deixou o Espírito Santo que nos empodera, que cria em nós esta coragem de podermos abrir a boca e declarar contra as situações, de poder abrir a boca e falar contra aquilo que nós estamos vendo, de poder tirar o nosso foco daquela situação ruim e focar no Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia. Glórias a Deus por isso. E terceiro, irmãos, e último, que é uma das coisas mais maravilhosas que nós aprendemos, uma das coisas que mudou as nossas vidas, uma das coisas, uma das coisas que mudou a minha vida, que mudou a vida da minha esposa, eu acredito que mudou a vida de muitos irmãos que caminham conosco aqui na AMAI. Precisamos focar no quanto Cristo nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, irmãos, isso é uma das coisas assim que
eu estou me cobrando aqui, ministrando para os irmãos, estou me cobrando como a gente deveria todos os dias desfrutar deste amor, de manhã, no almoço, de tarde, à noite. Nós precisamos encher a nossa mente deste amor, até nosso coração se convencer. Nós precisamos estar plenamente convencidos do quanto Jesus nos ama. Precisamos estar convencidos. Não, Murilo, mas eu sei que Jesus me ama. Não é saber, é estar plenamente convencido. E quando você fala plenamente convencido, é quando nada mais vai nos abalar. Porque nós cremos e nós estamos tão convencidos do amor de Jesus por nós, que não é nenhuma situação que vai tirar a nossa paz. Então nós precisamos estar plenamente convencidos do quanto Ele nos ama. Romanos 8, do 35 ao 39. O pessoal do louvor pode subir, por gentileza. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? No momento de tribulação, meu irmão, você precisa lembrar disso. Não é porque eu estou passando por um momento muito difícil, que dói muito, que me traz muitos problemas, que chacoalha a minha cabeça, que mexe com todos os meus sentimentos. Isso não vai me separar do amor de Cristo. Não é essa tribulação que me separa desse amor. E você precisa abrir essa boca quando você estiver com essa situação e declarar isso. Essa situação não me separa do quanto Jesus me ama. Não me separa do amor dele. Será a angústia que vai me separar deste amor? Estou tão angustiado. Nossa, eu estou tão abalado. E mesmo às vezes sem forças você lembra, mas o Senhor Jesus me ama mesmo assim. Estou angustiado, estou desanimado, estou acabado nos meus sentimentos, na minha alma, mas Jesus Cristo me ama. Irmãos, eu falo para você sem dúvida nenhuma, porque aquele que crê em Jesus pode ter plena confiança de que não vai ser envergonhado. Eu tenho plena confiança de que em momentos de angústia que você começar a se alimentar dessa verdade, a angústia vai embora. Ela vai embora. Só que nós não podemos aceitar a angústia. Nós não podemos aceitar que o diabo utilize de momentos de tribulação para nos deprimir, para nos desanimar. Nós precisamos sim nos alimentar da verdade de que Cristo nos ama, independente da tribulação, independente da nossa angústia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome ou nudez? E aqui vem para essa parte que eu falei. Às vezes você não está com aquilo que você gostaria de ter financeiramente falando. Você não está com aquela roupa que você precisa. Você não está com aquele alimento que às vezes o seu filho está querendo. Você não está com aquela comida que você gostaria de ter. Você não tem aquela família que você gostaria de ter. Mas você pode ter certeza de que não é isso que separa você do amor de Cristo. E eu quero falar algo aqui. Eu acredito que o Espírito Santo está me direcionando. Não permita que as suas situações façam você duvidar do amor de Jesus por você. Eu não sei qual situação, às vezes são situações graves, irmãos. Eu não consigo às vezes participar do seu sofrimento, porque às vezes eu não tenho, mas às vezes você sofre muito. Você tem situações muito difíceis na sua vida. Muitas das vezes é a sua família, muitas das vezes são seus filhos, seu casamento. Mas não deixe o diabo usar isso para que você duvide do amor de Jesus por você. Muitas das vezes falta apenas você se alimentar disso. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Nada, nada.
não é a fome, não é a nudez, não é a falta de algo que você precisa, não é o perigo, não é a espada. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, e aqui entra de novo, você precisa ser convencido. Nós estamos a nossa vida inteira sendo convencidos do contrário, de que nós precisávamos ser perfeitos para que Jesus nos ame, que nós precisamos desfrutar, nós precisamos ter a vida financeira abundante para mostrar que Jesus nos ama, nós precisaríamos ter uma família margarina para que nós demonstremos o amor de Jesus. Nós estamos a vida inteira sendo convencidos disso, mas nós precisamos ser convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nós precisamos ser convencidos disso. E eu quero pedir para você ficar de pé agora. Irmãos, o meu desejo é que nós possamos sair daqui decididos a não permitir mais que a nossa mente seja convencida pelo contrário, seja convencido pelos problemas, seja convencido pelo pecado, seja convencido pela mídia. Porque hoje, quando você se alimenta da mídia, provavelmente você vai se sentir desesperado. Nós estamos numa situação desesperadora no país, mas nós não precisamos focar nisso. Nós precisamos focar no amor de Jesus. Então o meu incentivo, o meu desejo aqui no meu coração é que a gente todos os dias, de maneira prática, irmãos, é isso que eu disse para os irmãos, essa palavra é uma palavra bem prática. De maneira prática, nós meditemos nisso todos os dias. Lógico, vai ter situações onde nós vamos estar assim muito arrebentados, e às vezes você vai precisar até falar com algum irmão, que esse irmão vai falar isso para você. Se algum irmão não falar isso para você, você não escuta. Se algum irmão ficar lambendo as suas feridas, você não escuta. Agora, se algum irmão trazer para você, irmão, você consegue levantar disso daí porque Jesus te ama. Você consegue levantar disso daí porque Cristo venceu por você lá na cruz e você é mais que vencedor. Se esse irmão fala isso para você, você escuta. Agora, se o irmão fala assim, poxa, a vida tá difícil mesmo, né? Tá ruim, vai ficar pior. Aí você não escuta, você desfoca dele, foca em outra pessoa. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo, Ele que é o nosso ajudador, Ele que é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. Vamos pedir para que Ele nos ajude nessa batalha, nessa empreitada, nesse momento onde nós vamos decidir todos os dias meditar nisso. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está em nós, está tão unido, tão amalgamado, que nós não conseguimos mais separar do Senhor. E nós queremos nesta manhã pedir que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza, ajude nas nossas dificuldades. O Senhor conhece cada irmão que está aqui, o Senhor conhece cada limitação, o Senhor sabe do tempo de cada um, o Senhor sabe das dificuldades de cada um. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude a cada um aqui nessa fraqueza. Que, Senhor, todos os dias, esses nossos irmãos, que eu medite no seu amor, medite naquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que nós não foquemos mais nos problemas, que nós não foquemos mais naquilo que nós não temos, mas que a gente foque, a partir de hoje, foque 100% naquilo que Jesus fez por nós. Foquemos 100% naquilo que o Senhor pode fazer. Foquemos 100% naquilo que o Senhor diz. Foquemos 100% no seu amor. Ah, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Senhor, nós não conseguimos sozinhos, porque nós somos limitados como homens, mas nós somos grandiosos como teus filhos, Deus. Nós somos mais que vencedores em Jesus. Diga isso, nós somos mais que vencedores em Jesus.
aquela situação que você está enfrentando, diga: você é mais do que vencedor em Jesus. Somos mais que vencedores em Jesus. Espírito Santo, conforta agora o coração dos meus irmãos. Aquele que chegou aqui enfrentando situações complexas, aquele que está com seus sentimentos abalados, com a sua alma abalada, com a sua mente confusa, que está enfrentando situações de dores. Ah, Senhor Espírito Santo, ajuda esse irmão na sua fraqueza. Que ele lembre do quanto o Senhor o ama, que isso se torne algo vivo dentro dele. Que nós estejamos plenamente convencidos do seu amor pela nossa vida, do seu amor por nós. Oh, te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor precisou vir e morrer em nosso lugar. Nós, pela nossa carne, não conseguiríamos cumprir as suas leis, as suas benditas leis, as suas maravilhosas leis, porque a sua lei é maravilhosa, mas nós, como homens, não poderíamos cumpri-las. Mas o Senhor veio e morreu em nosso lugar. O Senhor cumpriu as leis. O Senhor cumpriu as leis. O Senhor morreu e ressuscitou, e hoje está à destra do Deus Pai, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E hoje nós podemos desfrutar desta vitória, crendo no seu sacrifício. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Escuto teu coração, glórias ao seu nome, Jesus. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído e outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Escute ele dizendo isso hoje. Nossa comunhão é eterna. Diga: você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça.
louvamos, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. E nós temos plena confiança de que não seremos envergonhados. Nós temos plena consciência, plena convicção de que nós não seremos envergonhados, porque nós cremos no Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Seu nome, Senhor. Hoje nós podemos acessar o trono da graça. Hoje nós podemos nos assentar com o nosso Paizinho. E o nosso Paizinho com olhar de amor, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Não há nenhuma situação que pode nos separar deste amor. Não há nada que possa nos separar deste amor. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas agora a Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus.